estamos começando. Nem tá frio, mas o que acontece? Entrou um cabelo no meu olho e o leque ajuda a sair com o vento. Mas, leques à parte, estamos começando mais um Drag Pod. Eu sempre falo que nem tudo é close. Sempre vamos trazer assuntos pertinentes à sociedade. O nosso bate-papo de hoje está incrível. Quer dizer, vai ser incrível. Porque no dia 25 agora de maio, comemora-se o dia da adoção. Comemora-se não, é uma data afirmativa de conscientização, né? Alusão à adoção. Então, a nossa convidada... Gente, olha que peso que é essa convidada. Ela é presidente da Ampara, Daisy Guilhem. Daisy, seja bem-vinda ao Drag Pod. Obrigada, eu fico muito feliz pelo convite e espero contribuir com tudo que venha a somar para todos os ouvintes. Mulher, se a gente conversando nos bastidores, já, já rendeu, pensa agora valendo. A produção só pedindo para você falar um pouquinho mais alto, perto do microfone. Daisy, primeiro, quando que você se desperta para essa causa? Quando você se desperta para adoção? Quando você se vê que é a única forma de ser, né, família através dela. Antes disso, só se você tiver histórico na sua família, né? Se eu tirar pela minha história, eu não tinha nenhum histórico familiar. Então, só fui me despertar que existia adoção, que era possível, que era uma maneira de se tornar família, quando eu precisei saber sobre isso, né? Eu só fui ter que isso fazia parte quando eu precisei disso. E hoje, infelizmente, ainda é assim. O assunto só é tratado em datas, né, celebrativas ou alusivas e também em momentos onde se faz necessário. E às vezes de forma errada também, né, mal colocada, fantasiada, artística demais, né, muito fora da realidade. Então, assim, eu acho que a pessoa percebe a necessidade de se falar sobre isso a partir do momento que ela tem uma vivência ou uma necessidade de viver isso. Sabe que a vida inteira eu sempre tive muito nítido comigo que o meu filho seria adotado. Já estou com 38, ainda não adotei. Mas eu penso assim, que eu não quero estar em um relacionamento para adotar meu filho, né? E hoje, pela minha rotina, pelo meu dia a dia, eu falo, também não pode ser uma criança pequena. Tem que ser já uma criança mais independente, que estude, que consiga realmente ser mais independente. Que daí, escola um período, outro período, eu vejo como ocupar essa criança, porque senão eu tenho que parar a minha vida hoje para uma criança menor, né? E aí, quando eu falo, eu não quero estar em um relacionamento, para essa criança não ter esse vínculo afetivo, por quê? Na maioria dos casos homoafetivos, dos relacionamentos homoafetivos, não são duradouros. E aí eu fico pensando naquela criança no meio de uma separação. Então eu tenho esse medo comigo. E eu falo assim, eu fui criado por uma mãe solo, né? Cara, como é horrível. As pessoas que transitam na nossa vida, né? E você falando desse olhar. Minha mãe adotou 8 meninos. Fora os 4 dela. Então, isso, na minha família, é tradicional desde sempre. Minha bisavó adotou, minha avó adotou e minha mãe. Só que sempre dentro da família, Daisy. Isso era normal, né? Normal, Antigamente. normal. Uma sobrinha não quer dar pra ti. Sim. E assim... Em comunidades, né? Onde as pessoas vivem em comunidade, isso é normal até hoje. E quando que, digamos, regulamenta, organiza a adoção, Daisy? A adoção vem vindo com leis, né, civis, e ela vem, vamos dizer, ampliando o olhar, a visão, a possibilidade das pessoas. E aí, quando o ECA é instituído, né, em 1990, que começa a se estabelecer a criança como prioridade, a criança como sujeito de direito, e aí se estabelece a adoção dentro do ECA. Depois vem a Lei 12.010 de 2009, que traz um monte de coisas que vêm a assim, trazer muito mais fortalecimento para a adoção, legitimar mesmo. E eu sempre falo que não é porque tem um papel
e porque tem uma lei, uma certidão na mão, que você está legitimado para as pessoas. Você está legitimado para a lei, né, para as questões legais. Mas, às vezes, mesmo você sendo família, você tendo um papel, você não é visto ainda como família, porque ainda existe muita questão biológica, a questão né, da filiação sanguínea. Então, assim, quando você fala, eu esperei um pouco, porque eu não quero adotar num relacionamento, isso não acontece só, né, com as questões dos homoafetivos, mas também de qualquer pessoa, porque não existe nenhuma garantia em nenhum relacionamento. A minha mãe se separou 2 vezes, se casou 2 vezes, e temos uma família mesclada, né, desses relacionamentos, né, e não tem como a gente prometer o céu, né, e a lua para as crianças nem para o outro. Então, assim, você adotar dentro desse processo de vida vai acontecer luto, vai acontecer rupturas e doenças que vão surgir, né? Estava comentando agora com um rapaz, você adota uma criança saudável, ao longo da vida ela pode desenvolver um transtorno, Sim. uma dificuldade, um problema que vai aparecer e você vai ter que lidar com isso, né? Então, assim, muitas pessoas que chegam para a gente hoje chegam já depois de esperarem muito tempo, né? Passaram por um processo de muita elaboração para decidir, não, agora vai. E aí, às vezes, quando chega muito ansioso, querendo para ontem. Só que esse ontem não é possível, porque temos crianças reais, né, que às vezes não estão dentro do perfil da maioria das pessoas, e isso demora um tempo maior do que o que se gostaria, tanto para a criança como para a pessoa. O processo, ele é muito moroso? O processo, ele tem etapas, essas etapas são importantíssimas, por quê? Porque são vidas. Essas vidas já passaram por negligência, por violência, por abandono, por rupturas graves, por traumas, tanto de um lado como do outro. As pessoas pensam muito no lado da criança. A criança foi abandonada. Mas e aquela pessoa que tentou, que está esperando, que não conseguiu, que se frustrou? Né? Meu caso, fiquei 10 anos tentando ser mãe através de processos médicos. Isso é um trauma. Isso é uma dor que eu carreguei. Então, até que eu pudesse reconstruir isso, pudesse elaborar isso, levou muito tempo. Até que eu cheguei na adoção achando que seria para ontem. E não foi, levou 4 anos de fila, de processo. Né? Então, o processo leva um certo tempo que é necessário, que tem as etapas ali direitinho. E depois, o que vai mais demorar é a junção desse perfil que a pessoa tem em relação à criança que existe, a real que está lá. Mas aí, os pais, eles não escolhem um perfil Escolhem. da criança. Escolhe ainda? É necessário escolher. Porque eu sou adepta a escolher, apesar de achar que parece cruel. Mas se hoje você chegar lá e eu te der a primeira criança que tiver lá, que você não está pronto para aquilo, não vai dar certo. E aí o que vai acontecer? Você vai desistir. De novo a criança vai sofrer, ser traumatizada. Mas aí, assim, na escolha, escolhe tudo físico, tudo? Tudo. Idade, condições de saúde. Gente, e eu pensando físico, só na idade cor, da criança. sexo, tudo. Escolhe tudo. Porque, assim, eu sou uma manteiga derretida, já tô quase chorando só de lembrar. Mas eu vejo casos, Daisy, tem algumas páginas que eu sigo. Outro dia foi um bebê soropositivo. Que várias famílias rejeitaram e aí um casal afetivo adotou. E é lindo, o menino, é lindo. Sim. E aí teve um outro caso, se eu não me engano, que era uma menina com síndrome de Down, que foi a mesma coisa. Foi rejeitada por várias famílias e um casal afetivo que adotou. Então, eu penso muito nisso. Lógico, tem que ter, a família tem que ter esse preparo, mas eu acho que é muito maldoso os pais afunilar. Parece maldoso, mas assim, se você ter um bebê, né, hoje, você nascer um bebê, do jeito que ele vir, teoricamente era para você aceitar e né, aceitar que é assim, pronto. Mas quando você está na via da adoção, você tem uma escolha. Não que essa escolha tenha garantia, porque como eu falei, ao longo da vida muitas coisas podem acontecer, mas até o momento, se a mulher, né, que está tendo filho pudesse escolher também, ela escolheria, eu quero uma criança saudável, uma criança assim, assada. Mas ela não pode, é o que vier, né?
Então, na adoção, se hoje eu não coloco um perfil, ou se eu não elaboro muito bem esse meu perfil, é certeza que lá na frente, em pouco tempo do estágio de convivência, aquela família tem inabilidade de Mesmo lidar com a isso. criança recém-nascida tem... Tem, você acredita? Tem. Tem, porque tem gente que, na verdade, quer uma criança recém-nascida por questões conceituais, mas ali na prática era o melhor. trabalho, né? Isso, era melhor ter uma criança que já anda, que já fala, mas a pessoa não aceita por conta dos preconceitos que a criança já é mais velha e tal. E depois devolve porque a criança chora. Sabe que muito recente, eu fiz esse comentário que quando eu for adotar, eu quero uma criança de 8 para 9 anos, que daí eu já imagino tudo que essa criança passou, Sim, então é mais fácil eu me aproximar e tornar-se amigo daquela criança. Aí eu não lembro quem estava próximo, falou assim, mas com 8 anos ela já está com a personalidade dela criada, formada, é o que né? dizem, né? E aí naquele caso eu estava te falando das crianças, o casal estava na fila para adotar uma criança. Se eu não me engano, foi na pandemia. Eu sei que foi na pandemia, mas eu não lembro o caso, que foram os 3 irmãos. Aí o pessoal ligou, falando, olha, saiu para vocês, eu não sei como que é, mas receberam a ligação que tinha criança. Aí colocaram bem assim, porém, essa criança tem mais 2 irmãos. Aí diz que ele só, tipo, rápido falou pro companheiro dele, tipo assim, só deu sinal, nós Já vamos ficar com os aceitaram. 3. E assim, é muito lindo, desde eu estive com eles agora em São Paulo, mês passado. E assim, o carinho, a energia, a sincronia deles. Depois eu te passo o arroba, que é incrível Sim. a rotina de todo mundo. Falo, cara, ele não salvou uma vida, ele salvou 3 vidas. E aí o mais velho já tem acho que 12, 13 anos. E eles me contando como que eles foram, quando eles chegaram, não estavam alfabetizados, e aí pandemia, tudo fechado, tudo parado. Aham. Um dos meninos é pedagogo e o outro é professor de letras, alguma coisa assim. Os dois educaram, alfabetizaram as crianças. Quando voltasse às escolas, já estavam prontos para ir para o colégio. Então, olha a transformação. Sim. E aí, gente, eu ainda não gerei essa história que tem o perfil da criança. O perfil é um direito, né, da Aham. pessoa. Então, a pessoa que hoje busca adoção, ela tem essa escolha, ela tem esse direito de dizer, olha, eu dou conta de uma criança. Dou conta de 2, dou conta de 5, que né, a gente tem também. E eu dou conta de uma criança branca, não dou conta de uma criança negra. Ela tem como dizer isso. E até eu prefiro que ela diga E antes. aí, isso não é encarado como racismo, Não, Daisy? não é. Porque a pessoa, ela tem o direito de escolher, ela está escolhendo. O pior é ela não ter esse direito, ter esse racismo, e depois como que ela vai lidar com essa filiação, com essa parentalidade, com essa criança que ela não reconhece como filho, Porque eu acho muito né? louvável a Giovana e o Bruno Sim. Gagliasso. Muita gente critica, né? Mas assim, você vê que não é só mídia. Porque muita gente falou que eles queriam Não, e pra mídia. que eles iam querer mídia com isso, né? O que ganha? E é todo arrepiado. Muito recente, levantaram a pauta de novo daquela briga da Giovana em Portugal, né? Falaram, cara, ela é mãe, ela tá Lógico. defendendo o filho, Ah, defende né? em qualquer Eu circunstância. ainda falo, se fosse eu tinha partido pra cima e Aham. sabe lá Deus o que eu teria feito com a pessoa. Então, eu sei que é complexo, pra eu que tô de fora, que não tô vivendo, é, como você Porque disse, você precisa estar lá, você parece ser precisa se muito colocar como mãe. romantizado. Eu sei que não é. Como você disse, são vidas reais. Como está hoje a fila no estado, Deise? É o estado ou é por município? Sim, a fila ela é regional, estadual e nacional. E tem o internacional, que em último caso, quando nada deu certo, né, dentro do Brasil, aí as crianças vão para adoção internacional, normalmente quando já estão mais velhas. Preferência Ah, sempre. não traz, é daqui Não, para lá. eles que vêm, né? Aí o estrangeiro, né, que está inscrito, né, pela Convenção de Haia dos países Não, que então, eles têm. as crianças que vão para outros países, não é Sim, as de não. outros países Aí que vêm. essa adoção internacional que você vai até lá e cada país vai ter Tem a sua a sua legislação. Ah, legislação. tá. Mas aqui, por exemplo, um estrangeiro ou brasileiro ou estrangeiro queira adotar, ele passa pelo mesmo processo, porém, ele é, vamos dizer, o último caso. Ele é escolhido em último caso, nesse caso dele.
Mas para todas as outras pessoas, pra qualquer pessoa acima de 18 anos, solteira ou Que isso casada, mudou também ao longo do tempo, né? mudou também, pode adotar. A única exigência é que se tenha 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado, por questões de proteção à criança. E depois, a fila é assim, quando você vai fazer seu perfil, você também vai escolher. Eu quero adotar criança somente aqui, Cuiabá, Várzea Grande. Ah, não, eu quero no estado todo. Qualquer lugar do estado que tiver, eu vou lá. Porque tem um estágio de convivência depois, então você tem que pensar isso. Ah, não, eu aceito em várias cidades do Brasil. Eu, quando eu fui adotar, botei o Brasil inteiro. Não tinha nem condição. Mas, né, a gente é ingênuo, às vezes, acha que vai conseguir, né? E aí, você pode pôr Brasil, qualquer cidade que você tenha algum tipo de facilidade de chegar lá. O que eu digo para as pessoas quando fazem o curso com a gente? Você vai adotar, se você, primeiro, não tem condição de ir lá no Piauí, fazer um estágio de convivência que pode levar de 90 dias, é prorrogável, Aí você tem que ficar lá. ou tem que ficar indo e voltando, tem uma questão de custo, tem uma questão de trabalho, tem N questões. Se você não pode, já não coloque. Segunda coisa, tem pretendente na fila, na idade que mais todo mundo prefere, que é até 6, 7 anos de idade, é a idade que todos os pretendentes, né, a maioria deles, estão concentrados. Então, se você quer uma criança até 6, 7 anos, não tem nem muito por que você abrir para o Estado não, para o nacional. Porque lá em todo lugar vai ter gente. Então, aqui hoje, por exemplo, Mato Grosso, tem 500 pessoas na fila, 500 e poucas Nossa, pessoas. que bom. Bom, Que é bom. ótimo, parece ótimo, mas a gente tem 500 crianças institucionalizadas. Que criança institucionalizada não quer dizer que ela está para adoção, quer dizer que ela está em segurança. Ela está dentro da casa lá, do abrigo ali, porque sofreu algum tipo de violação. Agora, dessas 500 crianças, 61, 62 que estão para adoção. Nossa, mas então, dá para cada criança tem 10 famílias, né? Pela quantidade de família, né? De pessoa que tem. Mas não é assim, porque o perfil Não encaixa, não né? encaixa. Porque as crianças reais são crianças maiores, grupos de irmãos, com algum transtorno, com alguma deficiência, com alguma doença tratável. Porque é uma coisa que eu sempre falo, você está sozinho num lugar. Isso gera em você dificuldades emocionais, que muitas vezes exigem remédios, que muitas vezes se fortalecem e viram outras questões. E o que eu mais gosto de trabalhar no PAR é que a gente coleciona muita história boa. Que aí quando chega essa criança com HIV negativa, com transtornos esse, aquele, se cai por terra esses diagnósticos, medicamentos são retirados, porque o afeto, né, de estar pertencendo, ser família, ser filho, estar no local, né, nesse ambiente onde você é algo para alguém e alguém para você, faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, assim, eu luto pela família, para que a criança esteja em família, seja ela em qualquer configuração, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Eu digo, meu filho hoje, quando ele casar, voltar lá, Ele tem quantos anos? 15, né? Eu nem quero pensar em casar com sou ciumenta. E já é daqui a pouco. Você piscou, ele tá casando. A minha filha, quando fizer 15 anos, eu vou estar lá batendo palma, na plateia, torcendo. Então, quando você tem uma família, quando você tem alguém por você, você não está sozinho. Nas suas dores e nas suas conquistas, tem alguém lá do teu lado. Então, família é isso. Família é fortalecer esse afeto. E sem afeto, o que a pessoa tem? Como que ela deslancha em qualquer outra coisa sem o afeto principal, que é familiar? Então, eu acredito na família, acredito que a criança precisa estar em família, que precisa ser célere esses processos. Eles são longos, às vezes burocráticos, às vezes demorados, e tem também essas questões do perfil e a questão também de um pouco do biologismo. A criança tem que voltar de qualquer jeito para a família biológica. Porque a família biológica é o meu lugar, concordo. Só que é o melhor lugar até a página 2. Nesse caso, eu ia te perguntar sobre isso também, Daisy. Tem alguma brecha na lei que os pais biológicos podem ter a criança de volta? Não. O que acontece, assim, que a gente vê na televisão, porque a televisão às vezes é um desserviço, né, nesse sentido. A criança, quando ela vai para o abrigo, para casa lá, né, quando ela é retirada da família dela, ela fica em poder do Estado, ali do município. Depois, ela tem uma suspensão desse poder familiar, então esse poder está suspenso. Quando nada dá certo, não consegue votar na família extensa ali, de jeito nenhum, aí esse poder familiar, ele é excluído. Então, a criança, a família perde o direito
E aí, qual que é o prazo disso, dessa... Isso, tempos, prazos Não são... é rápido. Não é rápido. Tem um Chega a prazo levar legal, anos? chega a levar anos. Tem prazos legais, mas às vezes não são cumpridos pela complexidade dos casos. E precisa de acompanhamento daquela família. Vamos dizer, uma família usuária de drogas ou com dificuldades diversas que precisa ser acompanhado por determinado tempo. A criança fica ali, esperando que E vai aí, ou seja, acontecer. com tudo isso, quem sofre é a criança. Criança, sempre. Sofre porque sai do convívio familiar, sofre porque fica ali também sem saber o que vai acontecer da sua vidinha também, se vai voltar, se não vai. E também sofre se passar a vida toda lá e sair com 18 anos e falar obrigado, tchau. Porque também você só fica acolhido até os 18 anos, depois você tem que ganhar a vida. Mas aí, nesses casos que as crianças chegam aos 18, tem esse amparo de estudo, de profissão, ou é cada um por si? Assim, teoricamente, deveria ou deve-se ter um preparo para o desacolhimento, que as casas lares, com as equipes técnicas, devem promover para a criança a possibilidade dela fazer cursos profissionalizantes, dela estar pronta. Mas eu fico pensando, uma criança que não teve afeto, que muitas vezes foi desenvolvendo diagnósticos, não tem uma condição escolar muito boa, porque também não tem quem ajude, a criança está ali com uma deficiência escolar. Quando ela chega com 18 anos, esse jovem, que condição que ele tem para estar sozinho? Ele pode estar com um cursinho de computador, né? Com aquela coisinha, né? Que hoje, vamos dizer, se oferece para uma criança, né? No sistema público, mas assim, tá, é só isso, tá bom? Ele pode sair... Ah, não, tem lugares que tem república. Sai de uma instituição, vai em outra. Mas ele não tem família. Então, a gente luta pela família. Né? Eu te perguntei essa questão da educação e do profissionalizante. Eu não sei se você conhece, mas em Salvador tem a Mansão do Caminho. É criado, fundado por Divaldo Franco. E, assim, é um projeto lindo que eu falo que o país todo deveria tomar como referência. Que ali fica de lado a religião e é o humano, o ser humano. Sim. Então, o Divaldo mesmo adotou mais de 100 crianças, deu o nome dele como pai. E é bonito ver ele falando. Hoje, tem pessoas dentro, porque aí já virou tipo um condomínio com tudo, é uma cidade dentro de Salvador. E aí tem líderes lá dentro que foram deixados na porta. E quem deu esse amor, esse afeto? Divaldo. E é muito... Como que eu vou dizer? É um projeto tão amplo que vai além do governo. Tipo, o governo que dá esse suporte. Deve dar algum suporte para eles. Mas, assim, as coisas que eles fazem lá dentro... Outro dia eu estava revendo uma matéria que saiu no Fantástico sobre eles. Eles têm uma panificadora, uma escola panificadora dentro para profissionalizar os adolescentes. Então, para quando chegar na maioridade, já tem uma profissão e já está encaminhado, né? Porque realmente, Deise, é muito... Você tendo uma família já, né, ali... Já é difícil. E aí você falando, veio à mente assim, gente, como é chegar aos 18 anos e praticamente, digamos, você é botado para fora, aí você não tem um pai, uma mãe, você não tem a quem recorrer. Menina, eu não sabia que esse bate-papo ia mexer tanto comigo. Tanto que nós temos um grupo de amigos que, pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, nós fazemos algumas ações para os abrigos de idosos. E aí, isso já tá beirando aí 15 anos que a gente se reúne para essas ações. E aí, uma vez alguém falou assim, mas tem as crianças. Eu sempre disse, eu não estou preparado para trabalhar com essas crianças. O idoso, eu tenho comigo, assim, eu posso chegar lá. E aí a minha indignação é a família que abandonou aquele idoso. Na criança, eu não vou ter psicológico para não demonstrar o que eu tô sentindo. Se conversando com você aqui, eu tô com um nó na garganta, querendo chorar. Então, assim, eu não tenho esse preparo.
eu falo pra todo mundo, e quem me conhece sabe. Tanto que pararam de me convidar pra ir fazer ação com criança, tudo. Eu não tenho esse preparo. E tudo bem, né? Mas, menina, assim, eu conversando com você já abriu tanta caixinha na minha cabeça Sim. de possibilidades, né? Nós falamos você falou de formatos de família e esse processo que é moroso. Mas além de ter 18 anos, Laís, quem pode adotar no Brasil? Quem pode adotar são pessoas maiores de 18 anos, que não essa diferença de 16 anos adotar, casais, pessoas, solo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja idônea, né, que não tenha, né, antecedentes criminais, nem falta de sanidade física e mental, pode adotar. Só A que questão exige... financeira influencia? Não. Qual que é o processo? A pessoa faz o curso, é um curso obrigatório. Todo mundo que vai adotar hoje precisa fazer o curso. Hoje é a Ampara que faz o curso aqui no Mato Grosso todo. A gente faz presencial para Cuiabá e Várzea Grande e online, pessoal do interior. Então, a pessoa faz o curso, que são 6 encontros. Lá a gente vai falar sobre várias questões, desde a parte jurídica, como também toda a parte psicossocial, parte emocional, questões de traumas e todas as questões de vínculo, quem é essa criança real e tantos assuntos, só em 6 encontros. Acho até engraçado que as pessoas chegam, por que tem que fazer isso? Mais um curso, que burocracia. Aí quando acaba, mas já acabou, a gente queria mais, quanto que vai ter outro, né? Então, assim, faz o curso, depois vai passar por um período de avaliação psicossocial da vara da infância, com a equipe deles, depois vai... Da família. Daquele pretendente. Vai passar Possa ser uma pessoa, duas, né? Como for a configuração. Vai passar, depois disso, vai entregar um monte de documentos, né? Que exige-se, né? Comprovante de renda, atestado de sanidade física e mental, certidões cíveis, criminais e tal, vai entregar todo aquele documento ali. Depois de toda essa avaliação, vai para o Ministério Público, o parecer dele vai para a vara da infância, que a juíza, né, que é uma juíza aqui em Cuiabá, no caso, ou onde tiver o juiz, vai dar sentença de habilitação. Aí se encerra o processo de habilitação, vamos dizer. Aí o processo de adoção é só quando for encontrada a criança com perfil desejado. E aí encontramos, o que acontece? Estágio de convivência. Estágio de convivência, você vai estar indo visitar a criança. Vamos dizer, esse estágio, ele depende muito da idade da criança, do histórico da criança. E quem define, na lei existe as definições para ele, mas quem define certinho quanto tempo vai precisar de estágio antes de você levar a criança, né, dizer, não, quero adotar mesmo e levar, é o próprio juizado. Ele que vai definir. Então, pode ser estágio de uma semana como de um mês. Depende. Nesse caso, nesse estágio, não é criar expectativa naquela criança, dependendo da idade dela? Sim, expectativas são coisas que a gente cria e às vezes precisa descriar. Mas, dependendo do... Por isso que eu falei, no meu caso, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu fiquei 8 dias visitando meus filhos. Só que eu não podia falar. Você adotou os dois juntos? 2 juntos, são irmãos. Caraca. Eles eram um grupo de 8 que foram desfeitos e tiveram adoções que também houve desistência e sobrou eles 2 lá. E quando eu os conheci, estavam só os 2. Só que como eles tinham sofrido desistências e passado por mais traumas, eu não podia dizer que eu queria adotá-los. Então eu fui visitar. Uma visita aleatória. Então eu ia, conversava, brincava, vamos comigo em Ibirapuera, né? Com os de São Paulo, vamos lá comigo em Ibirapuera, vamos. Aí eu botava no carro, ia passear. Aí essa liberdade você tem, de poder sair da instituição. Aí você vai, conforme vai se desenrolando. Porque tem gente que logo ali no começo, não vou dar conta, eu não quero. Então, assim, esse estágio de convivência pode já chegar dizendo o que é que você vai fazer, dependendo de todo esse histórico, né, de ambas as partes, ou não. Tem alguma orientação para você, não fala agora, vai visitando ali, tal, né, ver como que é. Gente, sabe o que eu tô assustado de tudo isso? Que ainda tem pessoas que vê como um produto, como se estivesse comprando. Sim, tem. E aí vai e desiste. Infelizmente tem. E tem pessoa de todo tipo nesse mundo, né? Eu sei. Então, a gente, infelizmente, também não dá garantia das pessoas. A gente dá o curso, a gente ensina. O curso, se eu quiser fazer sem essa pretensão agora de adotar, entrar com o processo, eu posso fazer o curso Pode fazer sem o essa curso é pretensão? gratuito. Todo o processo de adoção no Brasil é gratuito, você não precisa de advogado. Do começo ao fim, ele é todo, né, é gratuito. E qualquer pessoa pode fazer o curso. Porque lá a gente fala, né, de várias questões que envolvem adoção. Eu quero entrar na próxima turma. Já tem em junho. Me avisa, viu? É em junho, se eu ficar sabendo, me avisa. E assim, por que é importante? Porque lá também, se você está em dúvida se é isso que você quer,
tem muita gente que desiste no curso. E eu acho bom. Porque se a pessoa desistiu, é melhor agora. Sim. Né? Se a pessoa viu que não vai dar conta, acha que não é bem assim, ela vai melhor agora. O ruim é ela achar isso, descobrir isso, depois que a criança chegou na casa dela. Né? Porque aí depois desse estágio, vamos dizer que você diz, não, eu gostei, É o que eu é quero. o que eu quero, tô encantado, vou levar. Aí você leva para casa e fica com uma guarda provisória para fins de adoção. E aí De você quanto tempo, mais ou menos? Os tempos Também na adoção. Nada Tudo tem previsível. nada é previsível. Tudo é legalizado, mas nada é tão assim ao pé da letra. Então, cada caso é um caso e caso. depende do juiz, de Isso. toda Tem a gente que equipe. é muito rápido esse prazo, tem gente que demora anos. Eu levei 1 ano e 3 meses até a certidão dos meus filhos. Então, foi 1 ano e 3 meses sofrendo. Eu não via a hora, né? Porque é para trocar nome, trocar tudo, né? A gente vivenciando também essas experiências, chegar no lugar, né? Ele tinha um sobrenome e era chamado por esse sobrenome. Não que eu escondesse, porque eu não escondo nada, meus filhos, e não oriento ninguém a esconder nada, né? Mas aí depois que você passa por esse processo, aí você fica lá sendo acompanhado também pela vara da infância, que vai na sua casa, ver como é que tá essa convivência. O ideal é que você vá no grupo de apoio à adoção, porque a gente tem encontro mensal para as famílias e para quem está na fila também. Então, todo mês a gente tem encontro para os filhos por adoção também, que hoje a gente tem um movimento forte com os filhos, com a voz dos Que filhos, bacana. né? E aí a pessoa vai até chegar a certidão. Chegou a certidão nova, sem nenhuma averbação, é tudo novo, nome dos pais, tudo. E aí, depois disso, tem gente que ainda desiste. Sério? Infelizmente. Mas aí zera tudo Começo de novo. ou começa a partir dali? Tipo, digamos que hoje você não quisesse mais seus filhos. E É um aí processo começa a partir de você. Porque assim, a adoção ela é legal e irrevogável. A partir do momento que seu filho está registrado no seu nome, ele é seu, então todos os direitos que ele São tem. seus. Se você vai deixar de cuidá-los, como anteriormente aconteceu, você vai passar pelo mesmo processo que os Mas familiares. é a partir de você. A partir de mim. Então vamos dizer, não quero mais, sei lá. O que a criança vai ser acolhida, vai ter que ser ouvida, destituída do poder, tudo de novo para aquela criança voltar para a fila. Mas hoje já se fala bastante, já tem algumas decisões no Brasil de a pessoa ser penalizada por isso. Porque os danos, né, emocionais que causa na criança. Né? Não, puta, uma sacanagem, gente, pelo amor de Deus. Mas acontece. Não é, graças a Deus. Não é muito, mas Não acontece. É mas para mim, se acontece já acontece muito. Sim. Né? Porque aí, de tudo que você tá falando, é no mínimo 3, 4 anos, tudo isso. Até você chegar na criança. Sim. Da criança até o oficial, documentação oficial, de 1 a 3, 4 anos. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, somando tudo, dá quase 10 anos. Aí, pra eu chegar lá, a pessoa fala assim, não, eu não quero mais. Pode ser que a pessoa, às vezes, adota a criança, e quando chega na adolescência, né? Que as crianças ficam boas, tudo assim, biúdo, né? Sabe como que é? E eu tenho 2 lá em casa, assim, bicudo já. Então, a pessoa não sabe lidar com aquilo. E aí fala, não quero mais. Ou então, logo no começo, a criança não come legumes. A criança não quer tomar banho. Quem criança que quer tomar banho? O meu tem 15, não quer. Então, assim, uma idealização, uma fantasia grande do que seria essa relação familiar, que não é real. E isso nem os filhos biológicos têm essa... É por isso que eu digo uma fantasia, porque o que significa família? Conflito. Sim! Né? É conflito para todo lado, né? Tem aqueles 5 minutinhos de todo mundo sorrir por uma foto, mas é aquela loucura do dia a dia, né? E a pessoa tem que estar pronta em qualquer fase do desenvolvimento daquela pessoa, vai ter conflito. Né? Então, quando as crianças chegaram com 7 anos, 5 anos, já falando, já pulando, já aprontando, né? Tinha um conflito, uma dificuldade ali para a gente lidar com tudo aquilo. E hoje, que eles são adolescentes burradinhos, tem outros conflitos, né? E amanhã, sabe Deus, o que vai vir. Mas então, é uma trajetória sem nenhuma garantia, mas essa trajetória não é só na adoção. Ela é em qualquer construção de relacionamento. Nesse caso seu, vou pegar esse recorte seu, como foi a adaptação das crianças em casa? Bem difícil. Eu tinha 18 anos de casada, tranquila, meu apartamento silencioso. Aí, de repente, aparecem 2 crianças andando, falando. Eles tinham quantos anos? Ela tinha 5 e ele 7. Então, estavam ali no auge da sua infância, né? Rebeldes, assim, sem entender também, sofridos, marcados.
Eu muito sofrida com o fato de não poder ser mãe. Meu luto foi um luto, teve várias fases, né, ao longo de tudo isso. E quando eles chegaram, esse luto retomou. Meu Deus, será que eu fiz? Ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Não fiz. Porque isso é normal. Eu acho que qualquer mãe que pare um filho pensa, meu Deus, o que eu fui fazer? O que me venderam, né? Agora esse bebezinho aqui. Mesma coisa, a criança chega, ela dá um transtorno ali no seu ambiente familiar, na sua vida, na sua história. Qualquer pessoa que hoje vem morar na sua casa, pode ser criança ou não, vai mudar as coisas, a relação toda ali. E trouxe todo esse, né? Agitou a casa, Agitou né? a casa. E eu tinha um cachorro ciumento, né? E ele não dava conta daquelas crianças, ele queria morder as crianças. Aí a cachorro latindo, criança gritando e cachorro latindo. Eu, meu Deus, o que eu fiz? Mas, passada essa fase de regressão, eles regrediram bastante. As crianças costumam regredir na adoção para fases anteriores, até para resgatar alguma questão de afeto, sabe? Então, eles regrediram bastante. Teve a questão de sonhar, de pipi na cama, de querer mamar no peito, de todas essas questões para o vínculo ir se fortalecendo, se formando até se construir. Então, leva um tempo. Não é assim, eu vi meu filho, pronto, todo mundo está feliz, apaixonado, encantado. Realmente, eu estava apaixonada por eles, que eles são lindos demais. Mas houve toda uma construção do dia a dia real que precisou ter paciência, que precisou ter fortalecimento dessa Hoje você tem esse decisão. controle. Tenho. Hoje eu tenho. Hoje eu acho que eu tenho muito mais que eu tinha. Só não tenho controle sobre o choro. Porque é só ver eles falar, cantar qualquer coisinha, que antes não era assim. Agora eu choro qualquer negócio. Eu sou bem chorona também. Você já parou pra pensar que talvez quem salvou quem foi eles que te salvaram? Sim. Eu não consigo me ver sem eles, né? Uma vez me perguntaram no curso, quando você olha para eles, você não vê o bem que você fez para eles? Eu falei, não. Quando eu olho no retrovisor do carro e vejo aquelas duas fofices no meu carro, eu falo, meu Deus, o que eu ganho presente? Então, assim, eu me sinto, assim, abençoada por ter eles, né? Eu ganhei um grande presente, porque quem seria eu, né, sem eles? Hoje eu estou na presidência da Amparo, é por causa deles até também, porque onde que eu ia estar na presidência de uma instituição social que fala sobre adoção? Uma pessoa que não tem ninguém na família que adotou, que não sabia o que era adoção, que chegou na vara e falou, oi, eu quero pegar uma criança aí, tem bebê? Né? E saiu chorando porque não tinha bebê, que não é assim que funciona. E eu recebo essas ligações e essas pessoas todos os dias. Eu quero adotar, eu não posso ter filhos. Querendo. Só que esperou muito para elaborar essa decisão e quando chega, ela não é tão rápida como se espera. E depois que chega a criança também, esperou muito na fila, 2, 3 anos. Aí quando a criança chega, estava cheia de idealizações que precisa ser desfeita. Porque agora é uma vida real, é a criança vomitando, é a criança chorando, não querendo tomar banho, né? Aprontando, quebrando coisas dentro de casa. É normal. Acho que é a normalidade do convívio familiar que precisa estar bem elaborado na cabeça das pessoas. Porque é bonito na foto, um monte de coisa, mas no dia a dia é uma construção diária de afeto. É isso. Não, e assim, é bonito o do outro, Sim, né? a grama dos O outros, eu mas sempre quando vem digo. pra dentro de casa, a situação é outra. Por isso que eu falo, eu quero uma criança maior já, porque já passou toda essa fase da birra, principalmente criança 2, 3 anos. Sim, Você joga, tem um vídeo incrível adolescência. de uma mãe, acho que ela é chinesa, americana, não lembro. Que o filho se joga de um lado, ela se joga do outro. A criança fica com vergonha e levanta. E para. Eu acho que eu seria esse tipo de pai, sabe? De rebater da mesma forma pra frear a Olha, criança. Mas eu quando você não. vai educar, você usa todo tipo de pedagogia que tem. Eu usei Pra ver o que dá todas para ver o que certo. dá certo. Esses dias meu filho falou para mim, mãe, por que você estuda tanto? Você não tem dinheiro, né? Eu falei, meu filho, eu estudo para ver o que eu faço para educar vocês. Como que, né? Qual é a saída, qual que é a estratégia? Porque assim, cada fase que se apresenta, parece que tudo cai pro teto e começar tudo de novo, assim, e agora, né? E com a internet aí também, Sim. eu falo que essas crianças elas estão muito além do Estão fora nosso da nossa tempo. geração, da nossa realidade, do nosso Sim. entendimento. E assim, cada pessoa é única. Então, as estratégias que eu tenho com a minha filha, eu não posso ter com meu filho. Não é a Não dá mesma. certo, não dá certo. Para ele,
A gente conversa, ele é muito de argumentar, falador. Então, minha filha já não se abre muito, não fala muito. Ela só fica olhando pra minha cara assim, não fala nada. Com cara de paisagem. E você é louca pra que ela fale alguma coisa e Aí, quer. filha, faz isso. Tá bom, e não faz. E eu falo, filho, faz isso. Não vou fazer, nem. Depois ele fez tudinho. Então, são duas personalidades diferentes, duas estratégias diferentes, duas demandas diferentes também. Tem gente que chega iludido também. Eu vou adotar 5 filhos. Ó, sabe que é 5 pessoas, né? Porque quando eu queria adotar, eu falava, ou uma criança ou gêmeos. E eu achava que gêmeos era uma criança, né? Mas gêmeos é 2. São tudo igualzinho, mas é 2. 2 personalidades, 2 pessoas. Então, Duas assim, demandas. 2 demandas, 2 realidades, 2 formas de lidar com a vida, com o sentimento, 2 olhares diferentes. Então, não dá pra você... E você se divide. Que às vezes você tem uma demanda muito grande com um lado e acaba esquecendo um pouco o outro. E você tem 4. Como que faz? Minha mãe tem 5, né? Então, minha mãe, coitada, vivia nessa sambando ali entre 5 filhos. Então, tem que pensar nisso também. Quanto que eu tenho de disponibilidade? Porque para a educação da criança precisa de afeto, precisa de disponibilidade, de presença. Então, você tem que estar presente. A criança, ela quer ficar dando tchau para você. Mamãe, papai, eu tô aqui. Chamar a atenção. O tempo todo. Então, se você não está lá, é muito frustrante para a criança, né? Então, assim, você tem que pensar, eu tenho disponibilidade? Tem dia que é reunião de pais, eu vou para um lado, meu marido vai para o outro, porque é no mesmo dia, mesma hora. Então, se eu tenho 4, como que eu faço, né? Então, tem que pensar quanta atenção eu vou conseguir disponibilizar do meu tempo, do meu amor, para tantas crianças. Ainda bem que eu só penso em uma criança, gente. Não, tem gente que pensa muito, né? Você não quis ter muito filho. Legal, mas quanto de disponibilidade você tem? Tem um prazo, Daisy, tipo, eu adotei uma criança agora, tem um prazo que eu possa entrar com o processo de novo para adotar outra criança ou não? Não, você pode ficar na fila, mesmo depois de adotar. Por exemplo, você pode falar, eu quero adotar 3 crianças, mas eu quero adotar uma de cada vez. Então, você adotou um e fala, vai continuar na fila? Vou. Aí, daqui tanto tempo, você é chamado para o segundo. Você não precisa refazer. Agora, se você disser, só quero um e fechar o processo, que às vezes acontece, a pessoa fala, eu vou querer um. Aí, depois que adota, fala, acho que eu queria outro, não quero ficar sem irmão. Aí, abre o processo de novo. Aí começa tudo zero. Aí começa tudo zero. Eu sempre oriento, se você quer mais do que um filho, ou se você não tem certeza, você põe mais. Aí você adota um. E aí depois você, na hora que chegar outra oportunidade, você vê se cabe naquela hora sim ou não. Porque pode dizer não. Deve dizer não se naquele... mas tadinho. Não tem tadinho. Tem 600 pessoas na fila. Não se preocupa. É melhor que ele vá para o próximo que está disponível naquele momento do que para uma pessoa que não está. Então, assim, dá para você colocar. Tem muitas pessoas. Agora, faz pouco tempo, 2 pessoas lá do Amparo, assim, que segue a gente, que está com a gente sempre, adotou o segundo filho, um bebezinho, depois de 5, 6 anos, que já tinha feito uma adoção. E porque estava na fila ainda, entendeu? E eu acho que foi chamado em outras vezes, em algum momento disse, agora não dá, dá. Mas você pode rejeitar por algumas questões ao longo desse seu processo também. Então, tem gente que não fala, não vou fazer, porque senão vão me chamar e eu não vou poder agora. Mas não vai ser agora. Vai demorar. Né? Essas crianças, Daisy, me veio isso agora à mente também. Essas crianças que estão para adoção, a maioria dos casos são ajuizados no formato que você falou, ou tem a questão que não tem família mesmo, ou que a mãe entregou. Orfandade, você fala de orfandade? Isso. Então, hoje a gente tem entrega legal quando a mãe, a mulher gestante, manifesta o desejo de entregar. Então, ela vai, quando ela está gestante, ou até depois que a criança nasceu já, vai até a vara da infância e diz que quer entregar essa criança para adoção. Esse processo é um processo que corre mais rápido, porque a mãe já está se declarando, né, na impossibilidade. Mas existe também processos de orfandade, mas são muito pequenos. Porque quando acontece, por exemplo, pandemia aí, né? Teve um monte de órfãos vindos de pandemia. Mas a família acolhe. A família extensa acolhe aquela criança, fica na guarda daquela criança, cuida daquela criança. Agora, o que mais tem, ou grande maioria, é fruto de maus tratos, de violência, de abusos, de familiares que são vulneráveis também, que passam por questão de entorpecentes ou algumas questões com a lei, enfim. É que essas questões que acabam tirando a criança desse convívio e não tendo ninguém ali que possa assumir, porque às vezes a família está na mesma condição, né?
A mãe vai ali usuário, não sei o que, a família também, né? E toda aquela comunidade ali familiar não tem condição. Aí o que que faz? Tem que acolher a criança. E aí eles ficam tentando voltar ali, mas aquela condição não se dissipa tão rápido. Isso demora. Assim, era melhor que fosse um pouco mais célere nesse processo, porque se ela já fosse quanto antes para adoção, no meu ver, melhor. Porque às vezes Essa vai para um criança tio, sofreria menos, vai né? para uma tia, chega na adolescência, a tia fala, não quero, porque ela tá só com a guarda também, né? Não quero, não dá, as meninas tá difícil, não sei o que, não sei o que. Porque também, quando você tá com uma tia, você tá na posição de filho, né? Eu sempre faço essa pergunta. Você tá de sobrinho. É diferente você ser sobrinho, você ser filho. Diferente você ser neto ou você ser filho. Qual que é a autoridade, né, o cuidado, a educação, como que vem, como que chega na criança. Então chega um momento que não se reconhece essas autoridades ou se revolta, né, se rebela contra essas autoridades. Então o que acontece com a criança? Ela é abandonada por aquele familiar também extenso. Então esse processo fica se alongando. Aí a criança não entra só bebê no abrigo. Ela entra em todas as idades. Tem crianças que chegam com 12 anos, tem crianças que chegam com 10, com 13, com... Dali é um lugar de proteção, então pode chegar crianças de toda a idade, entende? Então, às vezes, a pessoa também tem a ilusão, só chega o bebezinho de orfandade, perdeu a mãe. Isso aí acontece muito na novela. É o que eu te perguntei porque a ideia que eu tinha era exatamente essa. Sim, As crianças que vão para adoção, as crianças que não têm família. Perderam pai, mãe, sim. todo mundo, e aí, tipo, é a última solução. E Porque a gente não. não imagina que as outras pessoas não vão cuidar da criança, mas elas às vezes estão na mesma condição e não podem, não conseguem cuidar daquela Nossa, criança. gente. Olha, você tá quase fazendo eu mudar de ideia. Você tá quase me convencendo, porque. E aí, pegando esse recorte das famílias problemáticas, nós temos muito mais casos. Muito. É que, vamos dizer que tem 40 mil crianças na instituição no Brasil. Você acha que só tem isso sofrendo no Brasil todo? Essas aqui chegou-se notícia para que se faça alguma coisa. Mas tem um monte aí sofrendo nas famílias, com familiar ausente, com familiar agressivo, violento. Só que não se tem notícia ou não se faz nada. Então, assim, temos muitas crianças sofrendo no Brasil. Muitas. E dentro de casa. E com seus próprios familiares sanguíneos. E aí, quando ela chega depois, tem um procurador de justiça de Janeiro, que ele era do Quintal de Ana, chama Dr. Sávio. Ele fala que a criança, quando ela é cuidada, a gente pode ver como se fosse um corpo de delito o amor. Do mesmo jeito que uma criança maltratada, o exame de corpo de delito demonstra as marcas da violência, quando uma criança é cuidada e amada, um corpo de delito simples mostraria que ela é amada. Então, para amar, precisa cuidar. Para amar, precisa exercer esse papel de cuidado. Então, essas famílias, elas querem reivindicar posse sobre aquela criança. Essa criança é minha, eu que tive, é meu direito. Mas elas não dedicam esse amor, esse Não é só cuidado. pegar a criança e deixar em casa e. Sem comer, sem cuidar. Igual planta, né? E a planta morre. Imagina, né? Bichinho morre se você não cuidar. Imagine, gente. Então, assim, precisa garantir para a criança que ela não seja só uma questão biológica sanguínea, mas que exista ali uma adoção real daquela família biológica também. Porque todos nós precisamos ser adotados pelos nossos pais e mães para que a gente possa se sentir pertencente, né? Tem esse lugar no mundo, né? Naquela família. Então, a gente percebe na criança que chega no acolhimento uma criança que tem um corpo de delito da violência, não do afeto. E isso precisa ser transformado quando ela é colocada numa família que está disposta a estar presente, a dispensar a ela afeto, amor, carinho, atenção. Porque quem que vai para frente sem atenção, sem alguém olhar para você, sem alguém dizer, afirmar você, dizer você pode, você consegue, vai lá que eu estou com você, vou te ajudar. Isso te ajuda qualquer ser humano. Dizer, olha, eu estou com você, vamos lá, vamos conseguir. Isso faz uma diferença incrível. Incrível, afirmação, né? Isso a gente precisa, faz parte da nossa constituição humana. Então, eu acredito que é isso. Às vezes, insistir em vínculo biológico, onde a pessoa não demonstra, num simples exame visual, o afeto e o cuidado pela criança. Deise, quem quer adotar,
Qual é o primeiro passo? Onde ir para dar início nesse processo todo? Ó, nosso site é ampara.org.br. Lá tem a inscrição para o curso pré-natal da adoção. Esse curso, a pessoa se inscreve, é chamado depois pelo e-mail. E aí, depois que ela faz o curso, que eu digo que sempre é o primeiro passo, elaborar bem essa decisão. Saber todos os prós, os contras, as dificuldades, os desafios, né, tudo que vai existir. Feito isso, você vai receber o certificado do curso, esse é o primeiro documento que você tem já para começar. Tem que ter, obrigatório. Se você é do interior, você também faz a inscrição e tem o curso online. Tem validade o certificado? Não tem validade. Só que o processo de habilitação, depois de 3 anos na fila, por exemplo, você tem que renovar. E aí tem juiz que pede, já faz 3 anos, faz o curso de novo. Mas obrigatoriamente pela lei não é preciso. Mas aí não zera Não, o você processo. você só vai renovar alguns documentos depois de 3 anos. Mas aí você faz o curso, depois você vai entregar documentos, esperar a visita da equipe técnica, da vara. Depois disso, aguardar a sentença de habilitação. Feito isso, você entra numa fila regional, municipal, estadual, do jeito que você decidir lá, e aguarda a tão sonhada ligação, né? E faz mais. Fica indo nos encontros mensais para falar sobre essa sua espera, essa sua gestação. Que é como se fosse um grupo de terapia É um também, grupo né? terapêutico, um grupo assim de uma roda de conversa, né? Onde a gente pode chorar, a gente pode se frustrar, a gente pode se apoiar e falar tudo que a gente está sentindo, porque são iguais, conversando. Porque ninguém é melhor do que famílias para adoção para saber o que o outro está sentindo, né? Assim, tem coisas que não dá para falar para as famílias que não são formadas dessa forma, porque eles não entendem. Tudo eles culpam a adoção, a criança. E estereótipo, assim, porque é adotivo que tá assim, porque é adotivo que tá ficando emburradinho com 15 anos. Não, não é. Não mesmo. Não é. Mas, né, as pessoas tendem a achar isso. Então, é importante o grupo de apoio. O grupo de apoio ele fortalece para que não aconteça essas desistências, para construir essa visão realista do que é, né, um dia a dia familiar. E isso também vai ajudar a criança a se orgulhar de ser filho através da adoção e não ser um preconceito, ser alguma coisa que vai ser satirizada em escola, em qualquer lugar. A gente está sempre trabalhando na escola, em questões judiciais, questões de médicas, todas essas áreas. Vocês dão assim, todo o amparo para aquela família. todo amparo para a família, toda orientação. E depois a gente ajuda também, por exemplo, na escola. Eu tenho várias histórias, porque aqui o tempo é curto para a gente contar tudo, mas assim, na escola tem muito preconceito. Então a gente tem que ir lá e falar sobre adoção para que a criança não sofra preconceito na escola. Mas aí com a equipe ou com os alunos? Com todo mundo. A gente fez agora o 11º concurso de redação, que é Adoção Família para Todos. E é justamente para trazer pelo menos o tema, falar que é uma família legítima, que se construiu de uma forma diferente. E aí a gente faz todo ano esse concurso nas escolas, a gente vai em faculdades, que nem vai ter esse ano. Semana que vem a gente... semana que vem nada, daqui 2 dias a gente vai na Investe, alunos de Direito, Psicologia e Pedagogia. Nós vamos ter um seminário sobre adoção, vamos estar trazendo um tema que nunca foi levado dentro da faculdade. O coordenador falou para a gente, nossa, nunca falamos desse tema aqui. Falei, nossa, 3 profissionais que vão estar ligados diretamente, né? A criança não tem o assunto. Pode falar em lugares que tem enfermagem, médico, enfim. Todo lugar que dá uma chance a gente vai para tentar, entendeu? É que é esse trabalho de formiguinha que vai mudando o cenário, né? Justamente. Faz 15 anos que a Ampara existe, né? E está apoiando as famílias. Tá no país todo? Então, o Brasil ele tem mais de 200 e poucos grupos de apoio à adoção, tem muitos. Inclusive, nós vamos para o ENAPA, que é um encontro nacional da adoção, e vai ser em Natal, vamos estar lá na praia. Mas nós vamos lá com todos os grupos de adoção e nós vamos falar que a adoção não tem cores, né? A gente vai falar sobre a questão racial nesse encontro. Cada encontro fala sobre uma coisa. E é onde todos os grupos se fortalecem, se ajustam, se organizam para ganhar mais força sobre o tema, né? Então, assim, a gente está sempre trabalhando, estamos no SEDECA, estamos no CMDCA, estamos na Rede Protege, tudo que é lugar que fala de política social para criança, que fala de proteção, a gente está. A gente se enfia. Precisa, né? Entendeu? Precisa. Uma última pergunta antes da gente encerrar, não sei como está de tempo. 50 minutos.
Vai dar certinho uma Que hora. bom. Deise, tem caso da criança devolver os pais? A criança falar, não, eu não quero, e Sim, aí... Lógico que é a convivência que não deu match, mas sim. tem o caso dessas crianças também? Olha, existe. Não digo das crianças devolverem aos pais, mas as crianças são ouvidas, né? Hoje, uma criança, né, pode ser Essa geração, ouvida, né? essa geração é escutada, que bom. Eles também dizem se para eles aquela relação está sendo benéfica ou não, se para eles estão se sentindo confortáveis ou não naquela nova construção. E nesse período de adaptação e cuidado da vara da infância ali com aquelas famílias, eles vai se percebendo também se está dando certo. Uhum. Porque é um enxerto, né? É uma coisa que você vai colocar ali e não é natural. Então é considerado muito a criança também Então é nesse processo. considerado, mas eu vejo pouquíssimos, raríssimos casos do problema, vamos dizer, ou da dificuldade dessa adaptação vindo da parte da criança. Né? Quem toma a iniciativa de dizer que não vai dar conta é o adulto, infelizmente, né? O adulto que fica criancice. Ai, gente. Olha, eu não sei nem o que falar, porque eu acho que deveria ter mais essa consciência da outra vida, não é nem a minha, mas a outra vida, o que você está fazendo com essa criança, né? Como você falou, o processo é tão demorado, é tão... Você precisa se dedicar ao processo para chegar lá na frente. E aí é uma criança bicuda ou birrenta, ou que não come legume. Gente, aonde que você vai criar casa com uma criança que não come Um legume? bebê que chora, né? Que Nossa, vai um bebê chorar, chorando, que que absurdo. vai chorar. Não tem como você, não tem um botão pra você mutar aquele choro, gente. Outro dia eu fiquei revoltado, que eu vi uma matéria, não lembro onde, de pessoas que submetem os pets a cirurgias pra tirar as cordas vocais pra não latir. Já é ignorância, né? E aí eu falei, cara, não pega, não adota, não compra, não tenha. É Do que você assim, fazer isso com um pet. E aí as pessoas pagando caro em raças, geralmente as de pequeno porte, e aí levam. O pior ainda é o veterinário que faz isso, eu sim. achei. E aí, agora a criança não pode chorar. Ah, não, Não, gente. não. Quando aparecer esses casos, você me chama que eu vou dar de leque nesses pais, É pra eles difícil. entenderem. É, porque tá na perspectiva do que eu quero, não Uhum. do que o outro Mas precisa. mesmo que fosse, é o que nós já falamos, mesmo que nascesse da pessoa, aquela criança vai chorar. Ai, porque é Já uma ideia nasce chorando a equivocada. maioria, né? É uma ideia equivocada mesmo, né? E às vezes a Ai, pessoa quer a criança assim só para suprir um desejo. E a pra hora que cumprir tabela, às ela vezes. tem aquilo parece perde a importância. Tinha importância até eu alcançar. Aí eu alcancei agora. Ah, mas não era tão assim que eu queria. Não era tão assim que eu Não era desse jeito. pensava. Eu pensava uma coisa, mas né, não é. Então, infelizmente, a pessoa está muito focada em si mesma. Né? Porque quando você vai construir uma família, quando você vai construir uma relação com qualquer outra pessoa, tem duas mãos, né? E você se doa, você se disponibiliza para aquela pessoa e a pessoa para você. E você aceita e releva algumas questões para poder uma convivência saudável, na verdade. Porque tem um monte de coisa que a gente tem que relevar nas nossas convivências, no nosso ambiente social e afetivo. E a pessoa desconsidera tudo isso, fala, ah, não era bem o que eu queria. Poxa, você levou todo esse tempo a descobrir. Felizmente a criança sofre, começa tudo de novo, e aí depois fala, as crianças são muito difíceis. Não, as crianças não são muito difíceis, as crianças são uma página em branco, né? A gente que vai. Quero agradecer e deixe os contatos para quem quer adotar, ou quem quer iniciar esse processo de adoção, ou fazer o curso, ou tirar mais dúvidas com vocês da Ampara e seus agradecimentos. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quero me colocar à disposição, né? O telefone da Amparo é 65 999220778, é o WhatsApp, você pode procurar a gente fica numa sala lá no Tribunal de Justiça, então se quiser ir lá tomar um café também pode. E tem o site da Ampara, que é ampara.org.br, lá você pode fazer a inscrição para o curso e também saber mais sobre o curso. Tem o canal do YouTube, do Instagram, tudo Ampara Cuiabá, você pode procurar a gente. E será um prazer receber todas as pessoas que quiserem adotar. Deise, gratidão pela sua participação, por vir ter esse bate-papo com a gente. E você que nos acompanhou até agora. O recado da semana que vem é o quê? Não tem Drag Pod semana que vem.
estou em São Paulo, então vai ao ar exatamente o dia que eu embarco e eu volto só mês que vem. Gente, a nossa convidada, primeira convidada de junho, é uma dose dupla. Desde a estreia do Drag Pod, eu quero trazer elas. Não vou dar spoiler, porque pode ser que não role. Mas assim, tá confirmado, mais próximo do dia 5 eu vou confirmar com elas. Então não percam o primeiro Drag Pod de junho. E se você tem esse desejo de adotar uma criança, pelo amor de Deus, não coloque tanto filtro pra escolher essa criança. No máximo, idade, gente. Porque eu acho que esse bate-papo com a Daisy deixou isso muito mais vivo em mim, de não escolher tanto, tipo, tem que ser assim, 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 assim. Não. Joga pro universo, pede a faixa etária que você acha que você vai dar conta e se joga. Vai transformar vidas. Talvez a vida que seja transformada seja a sua e não a da criança. Pensem nisso, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.